Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast que eu gosto de chamar de Sinceramente, o nosso momento de reflexão semanal e o meu diário de pensamentos. Nos nossos relacionamentos existem níveis de compromisso e várias modalidades também. Tem gente que prefere se relacionar monogamicamente, tem gente que prefere algo mais leve, a partir da modalidade aberta. Tem vezes que a gente acha que achou o amor da nossa vida e quebra a cara. E tem vezes que não funciona por motivos que a gente não sabe explicar. Mas e quando você nunca quis de fato? E eu não me refiro à autossabotagem, não. Por mais que seja preciso analisar em você se isso é uma tendência, não é exatamente disso que eu tô falando. Eu tô falando daquela vontade de estar com alguém só por estar com alguém. Eu tive alguns relacionamentos na minha vida e eu posso dizer que a maioria deles eu já sabia que não era pra mim com um tempo razoável de namoro. Eu já vi ali na relação ou na pessoa coisas que não eram compatíveis comigo, que não alinhavam as minhas expectativas do que um relacionamento deveria ser. Por mais que eu não soubesse exatamente o que eu tava buscando, porque em alguns casos também eu era bem mais nova, eu sabia o que eu não queria. Ou pelo menos eu fui aprendendo ao longo do tempo e eu ganhei bastante confiança pra dizer eu sei o tipo de coisa que eu não quero pra mim. E isso ficava bem evidente quando eu me relacionava com as pessoas. Então era quase como uma pulga atrás da orelha, sabe? Não dava muito pra ignorar. Mas eu tentava. Mesmo assim eu insistia nas relações em prol de não desistir da relação. Pelo simples fato de que deveria funcionar. Porque se fosse a minha pessoa, teria que funcionar. Afinal, a responsabilidade do relacionamento estava apenas em minhas mãos. E se não funcionasse, seria minha responsabilidade. Só cabia a mim me esforçar o suficiente pra fazer aquilo dar certo. Ser uma pessoa amável o suficiente pra poder fazer aquilo funcionar. Esse tipo de pensamento foi completamente tóxico pra mim. Porque eu já sabia que eu tava em lugares que eu não cabia. Era como se em alguns desses relacionamentos eu sentisse que não tinha espaço pra eu ser totalmente eu. Que eu tinha que me limitar muito, que eu tinha que me polir muito, que eu tinha que alterar coisas sobre mim que eram naturais. Falando como mulher mesmo, eu sentia que as relações não me motivavam a sair. Não me motivavam a sair daquele conforto, daquela coisa que eu já conhecia. Não me motivava a crescer e expandir a minha pessoa. Não me impulsionavam no sentido da minha versão que é mais autêntica pra mim mesma. Parecia sempre que eu tava enchendo mais o copo do outro do que o outro enchendo meu copo e mostrando pro outro uma versão que eles aprovariam e não sendo eu mesma, independentemente do que o outro acha, entendeu? Mas uma coisa que nunca mudou de relação pra relação foi a sensação de abandono. Eu terminei todos os meus relacionamentos, exceto um que foi por distância, mas eu não digo isso pra me vangloriar e falar, galera, eu saí primeiro. Não é esse o ponto. Mas pra trazer que, mesmo eu tendo terminado as minhas relações, eu ainda me sentia abandonada. Mesmo quando eu escolhia não entrar numa relação, quando eu falava, cara, eu acho que eu não... Acho que essa pessoa e eu, a gente não serve namorando. Eu acho que, não sei, tem alguma sensação dentro de mim que diz que isso não é pra ir pra frente. Mesmo assim, eu ainda sentia como se o outro tivesse, tipo, haha, se fudeu, agora você vai ficar sozinha. Mesmo sendo eu a pessoa que tinha decidido isso, que tinha tomado essa decisão conscientemente, depois de refletir pra caramba. Como se eu tivesse falhado em fazer aquilo funcionar. Eu sentia esse vazio como se algo muito importante tivesse sido perdido. E isso não é pra dizer que as pessoas que eu me relacionei não foram importantes. É claro que tem esse fator sempre, quando você se relaciona com uma pessoa, e aí não dá certo, então você tem que meio que dar aquela afastada e ressignificar aquela relação às vezes. Então é difícil, sim. E você sente um luto, uma perda, mas era mais do que isso. É como se alguém tivesse explodido a minha idealização da pessoa. E eu acho que isso em si já é um problema, mas o ponto é... Eu tava perdendo o potencial daquela pessoa, porque eu vi tanto naquela pessoa, eu vi tanta possibilidade ali dentro, mas a gente não pode forçar as pessoas a saírem de uma coisa que elas não querem sair. Então, às vezes, uma realidade vai funcionar muito bem pra uma pessoa e não vai funcionar pra outra. E tá tudo bem, só que não servia pra mim, às vezes, como o outro estava se comportando em relação à vida, em relação a objetivos. Eu tinha pensamento em outras coisas, eu pensava em outras coisas. Então, isso ficava muito evidente e me incomodava, porque eu falava, gente, como é que eu vou ter um futuro com uma pessoa que vê a vida de uma forma diferente que eu? Mas eu tinha já enxergado um potencial naquela relação de ser uma relação muito duradoura. Então, por isso, era uma explosão tão grande na minha cabeça, porque eu falava, gente, não é nada disso. Ou se é só em parte, ou se é o que poderia ser, mas não é. Porque essa pessoa não é assim. Então, de onde é que eu enxerguei isso tudo? E não que a pessoa não tenha potencial, tá? Mas eu tô querendo dizer aquele potencial que você enxerga na pessoa. Que você fala, isso você pode ser pra mim. Isso é muito perigoso, porque aquilo ali é uma troca, né? Se a pessoa não tá te mostrando uma coisa, ela provavelmente não é aquela coisa. E se não é ainda, enfim, não importa. Mas fato é que aquela pessoa provavelmente não é pra você, entendeu? Se ela não tá sendo ainda aquilo. Talvez ela seja em algum momento, mas naquele momento ela não é. E tentar enxergar o que ela poderia ser, se as circunstâncias se alinhassem, entre muitas aspas, eu acho sim que é uma tendência a colocar uma pessoa no pedestal
que não é nem a pessoa real, entendeu? De repente, o apego a essa ideia de alguém, ou do que alguém poderia ser, era tão forte, que por mais que eu estivesse saindo da relação ou decidindo não entrar, eu não queria que essa porta tivesse completamente fechada. Naturalmente, quando se termina com alguém, é normal, né, que role um afastamento, ou também que as pessoas comecem a seguir em frente. Isso é completamente comum. Natural que a gente siga caminhos diferentes, que a gente encontre novos parceiros. Eu nunca tive, assim, exatamente um problema em ver meus ex-namorados, tipo, namorando gente nova, porque eu desejo coisas boas pros meus ex-namorados, então, tipo assim, tudo bem. E eu acho que é natural, assim como eu também quero achar relações mais apropriadas pra mim, pro meu gosto e tudo mais coerentes com quem eu quero ser, com quem eu sou atualmente. É sempre estranho no começo, né? Mas eu acho que eu lidei de uma forma boa. O problema desse abandono, dessa sensação que ela traz, é que quando eu vejo na outra pessoa uma falta de sentimento por mim, o meu abandono se confirma, entre aspas. Ele fala, tá vendo? Tá vendo aí? Perdeu o sentimento por você. Ou agora tá com outra pessoa bem melhor que você. E começa a entrar num caminho totalmente tóxico e fora da realidade. E também muito extremo, né? Vamos combinar. Isso pode soar muito egocêntrico, mas eu tô falando de algo subconsciente. Algo que a gente não tá, tipo, conscientemente fazendo porque a gente quer ser escroto e porque a gente quer só o nosso bem. É tipo, não, você tá meio que sentindo a perda de um lugar gostosinho, assim, de alguém ver algo especial em você, ou de alguém te tratar muito bem. E eu acho que relacionado ao abandono tem essa falta, eu acho que mostra uma falta e uma necessidade de validação externa. Porque eu acho que quando a gente consegue chegar num lugar em que a validação própria é o suficiente, a gente não se preocupa tanto no fim das coisas porque a gente entende porque acabou. Então pode machucar e pode ser chato e complicado de lidar, pode ter aquele luto, pode ser muito difícil, mas a gente entende, sabe? Eu acho que quando a gente tem essa sensação da validação linkada com o abandono, a gente entra num certo desespero e uma narrativa totalmente extrema e fora da realidade de que o problema é a gente. Quando a gente se acostuma a se validar a partir de relações amorosas, eu acho que sim cria um ciclo meio vicioso, de tipo, sempre colocar alguém nesse lugar de validação, que vai me validar, que vai me dar, vai ver algo especial em mim, que vai me fazer sentir especial e importante. E é claro que isso em relações a gente quer, sempre, né? Acho que fazer o outro se sentir especial e se sentir especial, isso não tem nada de errado. Mas eu acho que quando a validação depende da outra pessoa, quando a gente coloca alguém pra exercer esse papel na nossa vida, eu acho que demonstra essa falta interna na gente. Porque, e quando você já decidiu que não quer o outro, mas quer que o outro te queira? E eu não acho que isso é só a partir de ego, porque o ego é muito assim, não me quer não? Vamos ver, vou provar pra você que você me quer sim. E, não me quer mesmo? Então vai se fuder também, sabe? Isso é muito ego, eu acho, na minha opinião. Isso é muito discurso de, tipo, orgulho ferido, que você, então beleza, sabe? Tipo, você entra num lugar muito defensivo. Eu acho que o abandono é outro lugar. Eu acho que, tipo, por que o outro não me quer mais? O que houve que faz com que eu seja tão insuficiente e não amável e insuportável? E em vez de ser, poxa, não funcionou, que pena, mas eu fiz a coisa certa, porque eu comuniquei o que eu tava sentindo, eu comuniquei que eu não tava feliz ali e me posicionei. E tá tudo bem, que bom que foi pra onde precisava ir. E se torna, tipo, eu sou tão desprezível e insignificante, eu não consegui fazer isso funcionar. E aí fica, não, tem que ser essa pessoa, porque eu não posso, eu tenho que agradecer essa pessoa por me amar, porque é a única e última pessoa no mundo que vai me amar. Você tá vendo a diferença entre as narrativas? Tipo, uma é mais, né, realista, de boa, a outra é completamente catastrófica, sabe? E, tipo, diz muito mal sobre você, entendeu? E eu chamo esse pensamento de tóxico porque ele é, de fato. Ele é incrivelmente maldoso ao mesmo tempo que ele não é real. O que às vezes a gente falha em exercitar é a análise de fatos. O que de fato aconteceu? Veio a pessoa e cuspiu na minha cara e falou, você é insignificante, você é muito merda. Ou só não funcionou, entendeu? E eu não tô dizendo pra você não validar seus sentimentos, se você sente desrespeito ou invalidação ou... Tá tudo bem você sentir isso. Mas é entender o que realmente aconteceu e o que você também tá sentindo de reflexo dessa situação. Eu acho que aí entra a comunicação também. Eu acho que é preciso a gente entender todos os lados, né? O que tá acontecendo com o outro, o que tá acontecendo com você. E validar todas as partes também, porque nós somos seres complexos, como eu sempre falo, e é muito difícil, assim. A gente tem muito trauma, tem muito gatilho, tem muita coisa. Então, às vezes, pode ser um gatilho que foi acionado e você fala, nossa, meu Deus, estou sendo abandonado. Mas será que tá acontecendo? Então, não é porque você é louco ou porque você tá imaginando coisas, mas é porque existem mecanismos internos que a gente usa pra se regular, que a gente usa pra se proteger. Então, naturalmente,
vão acontecer de vez em quando. E é importante a gente separar isso do que realmente tá acontecendo. Ah, pra mim foi isso. Tudo bem que pra você foi isso, entendeu? Tipo, tá tudo certo. Mas o que eu estou me dizendo baseado na situação que aconteceu, entendeu? O que eu estou tirando disso, de fato. Então não é que não seja válido, mas talvez esteja vindo de um lugar machucado, entendeu? Talvez esteja vindo de um lugar que não seja confiável ouvir. Isso eu faço muito quando eu falo com as pessoas de fora. Quando eu sinto uma coisa muito forte, um gatilho, alguma coisa assim, eu consulto com a minha mãe ou com uma amiga minha que eu confio muito pra poder dizer, você tá vendo essa situação da mesma forma que eu? Tá, porque... E não porque eu não confio em mim pra julgar as situações, eu tenho total capacidade, mas às vezes é bom dar uma checada, porque a emoção às vezes é muito forte, você não consegue identificar sozinho, porque aquilo tá te tomando tanto, e aí quando você pergunta pra uma pessoa de fora, ela tá vendo de fora, entendeu? É melhor um pouco às vezes, claro, se você confiar nessa pessoa, se for uma pessoa que quer seu bem e tudo mais. Então, na psicóloga também é um ótimo lugar, como vocês provavelmente já imaginam, e tudo mais. Então, eu gosto de pegar essa informação externa e eu compartilho falando, cara, é isso, foi isso que eu senti, foi isso que eu sinto que aconteceu. E aí, às vezes, me trazer de volta um pouco, tipo, calma, você não tá sendo abandonada, tá tudo bem. Eu acho nessas conversas, nesses momentos também de reflexão sozinha. Essa voz tóxica que fala essas besteiras no nosso ouvido, eu acredito que é o abandono. Não em todos os casos, mas assim, no meu, eu acho que é. E se você tá ouvindo isso se identificando, talvez também seja o seu caso. Porque... por mais que você tenha sido a pessoa que decide sair de uma relação ou não entrar em uma relação, parece que de alguma forma isso vira mais uma confirmação de quão insuportável você é, de quão não amável você é. E aí vai variar de caso pra caso, a gente tem que analisar as situações separadamente e parar de atrelar o nosso valor a validações externas, porque além de serem não confiáveis, entre muitas aspas, assim, porque a pessoa pode mudar de ideia a qualquer momento. A pessoa pode fazer o que ela quiser, né? Então, se você depende daquela pessoa pra se sentir bem, é muito arriscado, porque a qualquer momento aquilo ali pode mudar. E aí você vai deixar de ver seu valor porque a pessoa mudou. Tipo, não faz o menor sentido. Sendo que você nem queria estar com aquela pessoa. Aí começa a se tornar egoísta, entendeu? Então eu acho que é preciso a gente olhar pela gente, mas também pelo outro, pra gente não colocar o lugar do outro e reduzir o outro a uma fonte de validação, porque não é isso, é uma pessoa, então a gente não pode brincar com as pessoas. Então, tá tudo bem ter mecanismos tóxicos e complicados se a gente se conscientiza e toma atitude sobre, entendeu? Eu acho que se a gente observa e fica tipo, mas aí eu vou fazer mesmo assim porque eu preciso dessa validação e fecha os olhos, eu acho muito complicado, eu acho que tem consequências seríssimas e pode acabar machucando muito outra pessoa, assim como você. Então, é por isso que eu acho que passar momentos sozinha tem me ajudado muito a refletir. E eu acho que é por isso que eu tô olhando menos pra área de relacionamento da minha vida no momento. Porque eu acho esse momento importante pra essa autorreflexão, pra quando vierem outras coisas, eu já tá em outro lugar, entendeu? Eu tá mais disposta a entender que eu não tenho nenhum objetivo a cumprir ali dentro, que eu não sou responsável por aquela pessoa, que eu não tenho que encher mais o copo da outra pessoa, que tenho o que eu não quero, sabe? Tudo muito claro na minha cabeça que eu acho que pode ter faltado em outros momentos, em outras relações. Mas o outro é tão legal, poxa, eu tenho que insistir. Primeiro de tudo, eu acho que é importante a gente se perguntar, o outro é tão legal assim? Eu não tô falando de nenhuma experiência minha agora, mas assim, às vezes a gente idealiza tanto uma pessoa e a gente esquece de olhar as ações da pessoa. E a gente fala, é tão legal, mas na prática, quando a gente analisa os fatos de novo, a gente fala, cara, talvez essa relação nem seja pra mim, por que eu tô insistindo tanto? E aí vai variar de caso a caso, né? Pra cada pessoa vai ser uma coisa, dependendo da situação a gente vê. Mas por que a atenção tá sempre na opinião do outro sobre você? Por que o outro te querer ou não vem primeiro do que você saber se você quer o outro? Nessa relação, eu me sinto feliz, porque não é pra a gente aceitar qualquer coisa que vem na nossa vida, sabe? Tipo, não é pra gente simplesmente continuar numa relação porque uma vez foi bom, ou porque uma vez a gente viu potencial. Se não tá acontecendo, não tá acontecendo. Então por que a gente precisa saber que o outro quer, sabe? Se a gente já sabe que a gente não quer. O que importa o outro me querer se eu já sei que eu não quero o outro? Qual é esse papel que faz o outro me querer? Por que eu preciso dessa validação dessa forma? O que eu me condicionei a fazer? É mais ou menos isso, eu vou deixar essa reflexão em aberto. É só um OBS que eu não tô especificamente direcionando nada que aconteceu assim na minha vida. Eu tô tipo, essa pessoa e essa pessoa. Eu tô realmente só refletindo sobre o fato de que a gente pode sim ficar viciado também nos afetos
amorosos e românticos, porque eu acho que a nossa sociedade nos condiciona a isso também, e não nos ensina muitas vezes a ter respostas saudáveis nessas relações. Não é sempre um jogo de interesse, não é sempre uma coisa de joguinho, sabe? Às vezes é só uma coisa que não funciona, e também a gente ter consciência sobre os nossos mecanismos para que a gente não machuque os outros e não nos machuque, acho que é muito importante. Então eu acho que ter consciência de que existe um medo de abandono, um medo de ficar sozinho, eu acho que é importante explorar isso pra gente ser mais responsável uns com os outros, em vez de tomar totalmente a responsabilidade pra si e ir pro outro extremo, entendeu? Eu espero que tenha feito sentido como sempre, e eu te vejo quinta-feira que vem, às 6 da manhã, com mais um episódio de Sinceramente.